O medo pode matar. Ou, para colocar isso de outra maneira, qual é o limite do medo? Até que ponto você consegue sentir medo e ainda assim se sentir seguro? Esses são alguns dos questionamentos levantados ao longo desse filme aqui, que mostra um grupo de pessoas que está em busca de sentir o máximo de medo possível. E em meio a essa jornada, eles acabam encontrando aquele que seria o maior medo de todos, o medo do desconhecido. Vamos conversar um pouquinho então sobre The Houses October Built. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7mart. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre The Houses October Built. Essa é na verdade uma franquia que já tem 3 filmes criados pelo cineasta Bobby Rowe, que também atua nesses filmes interpretando a si mesmo. A franquia teve início em 2011 com o lançamento de um documentário e depois se expandiu para um filme de ficção found footage lançado em 2014 e depois esse filme de 2014 ganhou também uma continuação em 2017. Eu não consegui ver o documentário, eu não encontrei ele em lugar nenhum, então o meu enfoque aqui vai ser principalmente o primeiro filme de ficção e também a sua continuação. Mas então do que se trata The Houses October Built? O filme acompanha um grupo de amigos que é fanático por aquelas famosas atrações de Halloween. São locais construídos com o intuito de assustar as pessoas. Quem já viu o filme Hell House LLC sabe do que eu tô falando, porque os personagens daquele filme estavam construídos justamente uma atração como essas. Aliás, é por isso que se chama The Houses October Built, porque é o tipo de atração que só acontece durante o mês do Halloween. Mas então, esse grupo de amigos, eles estão em busca das atrações mais assustadoras e mais realistas que eles possam encontrar. E aí, para isso, eles alugam um motorhome e começam a atravessar o estado, indo de atração em atração e registrando tudo que eles estão vendo. O filme, então, é majoritariamente construído em cima das imagens que eles estão capturando enquanto eles estão viajando, como um found footage convencional. Mas o que é mais interessante a respeito desse filme é que aquilo que eles estão filmando, as atrações em si, elas são reais. Então, em sua maioria, o filme acaba adquirindo esse aspecto mais documental, porque ele está seguindo esses personagens em meio a situações reais. As pessoas que eles encontram ao longo do caminho são pessoas reais, digamos assim, são pessoas que de fato estão visitando aquela atração naquele momento. As atrações em si são reais também. Ou seja, grande parte do terror do filme não foi criado para o filme, já existia, eles estão apenas registrando. Da mesma maneira, o filme ainda insere algumas entrevistas que são feitas com pessoas, com frequentadores desses espaços, que eu acho que são entrevistas que compõem aquele documentário que eu falei que foi lançado em 2011. Até porque a textura da imagem é um pouco diferente, assim, é algo que se destaca um pouco mais. E é justamente nessas entrevistas que eles normalmente lançam um questionamento a respeito dos limites do terror. E de até onde dá pra você ir pra assustar alguém. Qual é o limite? Essa ideia do limite do terror, né, ela se liga com a narrativa principal desse filme aqui, que é a busca deles por um lugar mais assustador possível. E aí, à medida que eles estão frequentando esses espaços, eles começam a ouvir falar de um lugar chamado Blue Skeleton, um lugar que talvez seja a atração mais extrema que eles possam encontrar. Eles começam a procurar por esse tal de Blue Skeleton, então, sem saber que as pessoas responsáveis por esse lugar já estão vigiando eles. Aliás, a forma como o filme mostra essa vigilância é bastante interessante e bastante tensa também. Porque à medida que eles vão visitando as atrações, estranhos eventos começam a acontecer, e esses eventos podem ter relação com o tal do Blue Skeleton. Por exemplo, tem uma hora que um dos personagens é perseguido na floresta e é um negócio que parece ser uma brincadeira de início, mas logo fica bem sério. Além disso, tem uma outra cena muito bizarra em que uma menina com uma máscara de boneca, ela entra no motorhome deles e age de uma maneira muito estranha. Aliás, essa cena é sensacional. E o pior é que eles passam a ver essa menina em outros lugares que eles vão, mesmo que seja em outras cidades e em outros estados. Eventualmente, então, eles recebem esse convite para ir no tal do Blue Skeleton, e é aí que o negócio fica mais tenso. Só que o que é mais interessante a respeito disso tudo é a ideia de que tudo que eles estão sentindo, todo o medo que eles estão sentindo é algo que eles ativamente procuraram sentir. Não é algo que aconteceu com eles, mas é algo que eles buscaram, que eles foram atrás. E aqui eu acho que cabe a gente fazer um pequeno paralelo para falar sobre essa ideia de você buscar ativamente um sentimento que, teoricamente, você deveria tentar evitar, que é o medo. Essa busca pelo medo, ela não é muito diferente da busca que move todo fã de filme de terror, por exemplo.
nós também estamos sempre em busca daquele filme que vai nos deixar com medo, que vai nos assustar. E à medida que a gente vai se acostumando com os filmes que a gente vê, a gente começa a procurar cada vez mais fundo e procurar cada vez mais. Aliás, esse é um dos objetivos desse canal aqui também, é tentar entregar um pouco disso para vocês. Só que essa sede pelo assustador, pelo medo em si, ela só funciona porque a gente tem uma rede de segurança. E essa rede de segurança é o fato de que, por mais assustador que um filme possa ser, ele é apenas isso. Um filme, ele não pode nos machucar. Mas o que acontece quando você não tem mais essa rede de segurança? O que acontece quando o medo pode ser real? É isso que esse filme aqui mostra. Chega um momento em que os personagens já não sabem se aquilo que está acontecendo com eles é real ou não, se eles deveriam ou não sentir medo daquilo que está acontecendo. E o não saber é o mais assustador, porque justamente tira essa rede de segurança que eles tinham até então. Eles estavam visitando várias atrações que eram atrações assustadoras, mas eles sempre sabiam que, por mais assustador que aquilo fosse, eles iam sair do outro lado vivos. Uma vez que eles entram nessa tal de Blue Skeleton, eles não sabem. E o filme termina deixando essa dúvida pra gente também. E ao terminar sem dar nenhuma resposta pra gente, o filme acaba transferindo esse medo pro espectador, porque a gente também não sabe o que aconteceu com aqueles personagens ao final do filme. E isso funciona muito bem. Qual é o problema então? O problema é que depois teve uma continuação que respondeu muitos desses questionamentos e acabou com toda a ambiguidade dessa franquia. Só que aí, para poder falar sobre a continuação, eu vou ter que falar especificamente sobre o que acontece no final desse filme aqui e também o que acontece no final da continuação. Então, fica aqui, desde já, o aviso de spoilers. E caso eu vá perder boa parte do público por causa disso, eu peço então que se você gostou desse vídeo até esse momento, deixe seu like aqui embaixo, aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo, beleza? Escuta também o episódio mais recente do meu podcast, vai estar linkado aqui embaixo também. Continuando então. Mas então, no final do The Houses October Built 1, os personagens terminam sendo enterrados vivos. A princípio a gente não sabe exatamente o que aconteceu com eles depois daquele momento e a gente não sabe nem se aquilo fazia parte de uma brincadeira do tal do Blue Skeleton ou não. O que a gente vê é eles sendo enterrados vivos e a imagem sendo transmitida para a internet. Porém, quando a continuação tem início, a gente vê que uma das personagens, a Brand, ela foi resgatada pela polícia. A princípio a gente ainda não sabe se aquilo era uma brincadeira ou não, se era algo que era muito sério e ela foi resgatada pouco antes de ser morta, por exemplo. Os amigos dela também foram resgatados e aparentemente tá todo mundo bem. Aí quando esse segundo filme começa, esse grupo de amigos agora se tornou meio que influencers de casas assustadoras, assim. Basicamente, eles são contratados pelas casas, pelas atrações, para poder ir no lugar e meio que fazer um videozinho, avaliar o lugar. Coisa que influencer faz, né? Só que todo mundo que contrata esse grupo quer a presença da Brand, quer que ela participe da sua atração, quer ver um vídeo dela passeando pelos seus espaços, esse tipo de coisa. Só que ela não quer, porque ela ainda está traumatizada com o que aconteceu. E ela ainda não sabe se aquilo que aconteceu com ela foi real ou não. Eventualmente eles conseguem convencer ela a participar de algumas das atrações pelas quais eles são contratados, dizendo que eles só vão participar de coisa leve e tudo mais. Só que por fora eles continuam buscando a atração mais assustadora possível, porque deu tão certo da primeira vez, né? E, novamente, eles passam a ouvir falar de uma tal atração que, supostamente, é a mais extrema, é a mais assustadora possível. E o que é mais interessante é que, talvez, essa nova atração que eles estão buscando seja organizada pelas mesmas pessoas que organizaram o tal do Blue Skeleton. E aí, uma coisa que dá pra notar nessa descrição que eu fiz agora é que essa continuação, ela soa um tanto repetitiva. Ela parece que ela só tá requentando aquilo que o filme anterior fez. E é isso que ela faz. Tudo aquilo que eu elogiei em relação ao filme anterior, como o fato de ele usar uma linguagem documental e usar o próprio espaço, né, as próprias atrações como sendo a fonte do terror, tudo aquilo é repetido aqui à exaustão. Então a gente vê muito do que a gente já viu, só que a gente vê tudo sem o mesmo frescor de antes. E aí o uso desses espaços reais e tudo mais fica parecendo mais uma preguiça dos realizadores de criar algo novo. E em vez disso eles ficam apenas empurrando pra gente mais e mais imagens dessas atrações que eles estão capturando através do país. Sendo que a única novidade agora é que eles têm um drone, então eles conseguem fazer várias imagens aéreas.
Então, de maneira geral, essa continuação é um tanto maçante, só que eu não acho que esse seja o maior problema dela. O maior problema tem a ver com a revelação final, porque no final, todo o grupo é de novo levado até uma atração extrema, até o Blue Skeleton da vez, né? E eles começam a ser aparentemente torturados e aparentemente mortos também. E, assim como aconteceu no filme anterior, é a Brandy que é meio que a principal vítima da vez, assim, né? Ela que tá vendo os seus amigos ser torturados, é ela que tá vendo os seus amigos ser mortos, e é através do olhar dela que a gente também acompanha tudo aquilo que tá acontecendo. Só que quando chega no final, a gente descobre que tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente tá acompanhando até então, é uma farsa que foi orquestrada pelos amigos dela em parceria com os organizadores daquela atração. Aliás, a maneira como o filme escolhe mostrar isso pra gente também é bem problemático, porque ele começa a entregar, tipo, meio que uma reviravolta em cima da outra, assim. Então ele mostra um negócio, tipo, mostra a Brandy meio que atirando na própria cabeça, e aí depois a gente descobre que, na verdade, aquela arma era falsa e que ela tava fazendo isso pra meio que enganar os amigos que estavam enganando ela, e aí tem um flashback. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo, que acaba tornando a narrativa desnecessariamente confusa. Porque até dava pra argumentar que esse filme aqui tá falando sobre a ideia de uma brincadeira que acaba indo longe demais, sobre a ideia de você sacrificar as suas verdadeiras amizades em busca de fama, por exemplo. Só que o grande problema desse final é que ele acaba sacrificando aquilo que o filme anterior tinha de melhor, que é a ideia de você não saber o que acontece com esses personagens. Não apenas esse final aqui, ele acaba dizendo pra gente tudo o que aconteceu com os personagens nesse filme aqui, ele também explica muita coisa do que aconteceu no filme anterior, muita coisa que a gente nem precisava saber. E ao fornecer essas respostas pra gente, o filme acaba limitando a nossa interpretação e a nossa imaginação também. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz lá no início do vídeo. O medo pode matar? De acordo com o primeiro filme, talvez. Afinal, né, os personagens eles estavam em busca de sentir o máximo de medo possível e foi isso que levou eles até aquele final em que a gente não sabe o que acontece com eles. O problema é que a continuação ela acaba excluindo toda a ambiguidade desse questionamento e nos fornece uma resposta muito mais clara e muito menos impactante. O medo pode matar? De acordo com a continuação, com certeza não. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta e compartilhe e se inscreva no canal. E se você gosta dessa discussão a respeito de filmes que quebram essa barreira entre o real e a ficção, você vai gostar desse vídeo que eu fiz sobre o filme Butterfly Kisses. A gente se vê na próxima, então até mais. Tchau, tchau.